do julgamento da senhora Clara Alves de Oliveira. E nesse momento, senhores advogados, defesa aqui presentes, senhores promotores, promotoria pode se pronunciar. Doutor Flávio, por favor. Bom dia, Vossa Excelentíssima. Bom dia. Hoje a gente vai comentar sobre o caso e começar minhas perguntas da testemunha que estava lá no momento do ocorrido. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Doutor, interroga o testemunho. Seu João da Silva, pode nos contar o que presenciou na noite do incidente? Claro, naquela noite, Clara e Cláudio chegaram ao motel por volta das 22 horas. Eles pareciam normais, como qualquer outro casal que frequenta o local. Eu registrei e entrei e dei a chave do quarto. E o senhor fez então, naquela noite? Eu bati na porta, mas ninguém respondeu. Os gritos cessaram repentinamente. O que me deixou ainda mais preocupado foi até a sala de segurança para ver se conseguimos visualizar algo pelas câmeras, mas a visão estava obstruída. Decidi esperar alguns minutos para ver se a situação se resolvia sozinha. O que aconteceu em seguida? Depois de alguns minutos, voltei ao quarto e continuei a bater na porta, mas ainda não houve resposta. Foi quando decidi chamar a polícia, quando os policiais chegaram, arrombaram a porta e encontraram Clara ao lado do corpo de Clóvis. Como estava o estado emocional de Clara quando a polícia chegou? Clara estava em estado de choque, mas também parecia determinada e não mostrava sinais de arrependimento imediato. Ela não tentou explicar ou justificar o que havia feito na hora. Isso me deu a impressão de que ela tinha tomado uma decisão consciente de matar Clóvis. Seu João da Silva, algo mais do que o senhor queira acrescentar? Apenas que em todos esses anos de trabalho no hotel, nunca vi algo tão brutal. Acredito que Clara teve tempo para reconsiderar suas ações, mas escolheu a violência extrema em vez de buscar ajuda ou se proteger de outra maneira. Obrigado. Muito bem, doutor. Doutora Maria Eduarda Mendonça. Boa tarde, o nome do senhor é João. O senhor disse à promotoria que estava presente no dia do terrível incidente, né, que aconteceu, e o senhor disse que estava trabalhando na recepção? Sim. O senhor sabe me informar com quantas mais pessoas estavam com você na recepção, trabalhando naquela noite? Era só eu. Como é que o senhor saiu da recepção e foi até o quarto bater na porta e deixou a entrada do motel sem recepcionista? Eu ouvi gritos. E aí o senhor foi até lá 2 vezes até a porta e deixou o motel sem recepção no 3º andar. O senhor subiu até o 3º andar 2 vezes. Protesto negado, doutor. Prossiga, doutor. O senhor subiu até o quarto do motel que se localizava no 3º andar por 2 vezes para verificar a situação do quarto da minha cliente. O senhor ouviu os gritos do 3º andar na recepção? É só isso que eu gostaria de Doutora, perguntar. muito bem, doutora. Seu João pode. Nosso objetivo hoje não é apenas absolver Clara de quaisquer acusações injustas, mas também fornecer uma análise detalhada e objetiva das provas apresentadas. Nesse sentido, gostaria de direcionar a atenção deste tribunal para todas as peças e evidências fundamentais, as roupas encontradas sujas de sangue e as fotografias resultantes da perícia forense. Senhores jurados, hoje eu e meus colegas temos a responsabilidade de apresentar evidências cruciais que demonstram a inocência do nosso cliente e lançam a luz sobre a verdadeira sequência dos eventos. À nossa frente estão 2 peças de vestuário. No local, roupas da qual a Clara usava, sujas de sangue. Uma peça íntima de uma blusa, como vocês perceberam, como vocês viram, e que não apenas representam fragmentos materiais, mas também são testemunhas silenciosas de um incidente complexo. Além disso, temos, para sua consideração, fios de cabelo, arrancados de forma brutal, cuja análise pode fornecer esclarecimentos significativos sobre a dinâmica do ocorrido. Essas evidências são essenciais para a construção da verdade e para a defesa da justa da nossa honesta cliente. Sim. Muito bem, doutor. Ele agora está apresentando as fotos que foram tiradas durante a perícia médica. Esse é o estado da nossa
cliente e no momento da prisão dela, ela estava dessa forma. Então acho que é importante a gente ressaltar que a forma como a promotoria expôs a minha cliente dava a entender que ela assassinou de forma brutal e premeditada um homem, sendo que esse foi o estado em que a minha cliente saiu desse estupro. Doutora Catarina. Bom, a defesa vem por meio dessa apresentar argumentos em favor da Clara, uma jovem de 23 anos, estudante de educação física, afrodescendente, que agiu em legítima defesa após sofrer um ato de violência sexual. A narrativa dos fatos, os antecedentes de Clara, seu estado emocional e a falta de alternativas viáveis no momento do ocorrido justificam a absolvição da réplica. Clara, uma jovem de origem... Protesto meritíssimo. Doutor, protesto negado. Prosseguiu, doutora. Clara, uma jovem de origem humilde, vive com sua avó, aposentada, e seu irmão Pedro, que está gravemente doente com leucemia. Clara assumiu responsabilidade de cuidar de Pedro, incluindo buscar medicamentos de alto custo, vitais para seu tratamento. Recentemente, ao descobrir que o governo havia retirado o medicamento da lista do fornecimento gratuito, Clara ficou desolada, pois não tinha condições financeiras de arcar com o custo dos tratamentos. No trabalho, Clara desabafou com sua amiga Margarete sobre a situação desesperadora de seu irmão, Clóvis. Um engenheiro rico ouviu a conversa e fez uma proposta indecente à senhorita Clara: pagar o tratamento de Pedro em troca de uma noite com ela. Sob pressão e desespero, Clara inicialmente aceitou, mas ao chegar ao motel reconsiderou sua decisão, ou seja, ela pensou em todos os seus princípios, em tudo que ela havia vivido, em tudo que ela já havia superado, e ela decidiu não aceitar. Ela recusou, mas Clóvis, no entanto, não aceitou o recuo de Clara e a violentou. Após o estupro, a rei, em estado de choque e desespero, temeu por sua vida. E ao ver Clóvis adormecido, agiu impulsivamente em um momento de desespero, utilizando um abajur de metal para se defender e acabar com a ameaça imediata. Doutor Luiz Guilherme. A defesa chama Rian. Senhor Rian, eu juro ter a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. Defesa pode interrogar a testemunha. Só no motel, em que turno você estava trabalhando no dia do incidente? Camareiro, mas também entrega o serviço de quarto quando solicitado. Eu estava trabalhando no turno da noite. O senhor pode descrever seu posicionamento e as atividades que estava realizando no momento em que ouviu os gritos e os pedidos de ajuda? Estava no terceiro andar, no mesmo andar que ele estava hospedado. Eu estava entregando um serviço de quarto que foi solicitado para mim. Você viu a ré e a vítima chegarem ao motel? Pode descrever como foi essa chegada? Vi sim, ela parecia acuada e assustada. Já o senhor Clóvis estava com o mesmo posicionamento de sempre, soberbo. Foi a primeira vez que você havia visto a vítima no local? Não, o senhor Clóvis já era uma presença frequente. Qual era a aparência e o comportamento da ré quando chegou? Ela parecia relutante ou com medo? Parecia assustada. Parecia estar sendo arrastada por ela. O senhor pode descrever o que você ouviu vindo do quarto da vítima? Por vários minutos eu vi gritos, pedido de socorro, eu vi ela chorando. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. O senhor conseguiu identificar as palavras específicas ou a natureza dos gritos? Eram claramente de angústia ou pedido de ajuda? Pedido de ajuda, ela estava pedindo socorro, Clara, por favor. Ela chorava bastante. Qual foi a sua reação imediata ao ouvir os gritos? Você tentou fazer algo para ajudar? Eu fui até a porta, mas como o moço era influente lá, eu sou um funcionário relativamente novo, eu fiquei lá ouvindo. Certo. Você chamou a polícia e informou alguém da segurança do motel sobre o que estava acontecendo? Sim, a equipe de segurança foi acionada um tempo depois, quando não se ouve mais nenhum barulho vindo do quarto. Você entrou no quarto ou tentou entrar para verificar o que estava acontecendo? Se sim, pode descrever a situação dentro do quarto? Entrei assim que a gerência e a segurança do prédio subiram. Eu vi, a moça estava lá sentada no chão, roxa, machucada, só sangue. Já o senhor Clóvis estava deitado na cama, de barriga para cima, aparentemente morto. Você viu a vítima após o incidente? Se sim, pode descrever o estado emocional e físico dela naquele momento? Ela parecia assustada, aterrorizada e machucada. Certo. A vítima disse algo a você ou a outros funcionários após o incidente? Não, ela apenas ficou chorando. Só isso mesmo, gente. A advogada Catarina disse que a Clara estava sob forte emoção e que isso absolveria a violência, né? Mas, conforme está escrito no artigo 65, parágrafo 3 do Código Penal, mesmo sendo sob forte emoção, isso não elimina a responsabilidade pelo ato cometido.
a brutalidade do homicídio e a escolha deliberada de uma arma indicam uma ação premeditada, mesmo sob forma de emoção. E também aquele bonito, né, que elas mostraram laudo, assassino e tal. Mas eu gostaria de lembrar ao júri que isso é um julgamento sobre homicídio qualificado, não sobre estupro. Nós não negamos o fato que Clóvis estuprou Clara. Salvo engano, a advogada Eduarda Mendonça disse que não foi premeditado, mas Clóvis estava dormindo, né? Ela olhou ao lado do abajur e, como a testemunha João Silva disse, tem sim um telefonema ao lado de duas câmeras que você pode ligar para, né, chamar a recepção. Ou seja, por mais que Clóvis estava dormindo, ela estava com medo e sob forte emoção, ela poderia sim ligar e pedir ajuda, né? Mas ela preferiu olhar para o abajur e uma ação premeditada, ou seja, quando ela pegou o abajur, ela sim queria matá-lo, não foi uma ação sob forte, não foi uma ação sob forte emoção ou algo do tipo, ela realmente queria matá-lo. Não estamos aqui para acusar se ela foi estuprada ou não, isso é um fato. Mas estamos aqui para pedir que o júri considere o caso de homicídio qualificado. Agora, como eu gostaria de chamar aqui para interrogar A testemunha? Como você disse, você estava trabalhando na noite do incidente, certo? O que você estava fazendo mesmo? Estava fazendo um serviço, uma entrega que me foi solicitado. Fazendo o quê? Uma entrega que me foi solicitada no quarto. Uma entrega, né? Então você estava trabalhando dentro de um quarto, certo? Mas o senhor disse também para a testemunha que estava e viu Clara e Cláudio chegando. Se você estava trabalhando dentro de um quarto, como foi possível saber isso? Eu estava entrando no quarto dele. Como é que estava a situação dos dois? Pode repetir, por favor? Eu estava andando diretamente para o quarto. A moça parecia assustada. A acuada já é o senhor Clóvis. E uma pessoa normal entrando no quarto, entendeu? Ouviu algo que indicava que Clara estava em perigo iminente? Não. Não ouviu nada, né? O que o senhor fez quando o senhor ouviu o grito, algo do tipo? Socorro, socorro. O que o senhor fez quando ouviu os gritos? Eu fiquei ouvindo lá. Apenas ficou ouvindo. Fiquei ouvindo porque eu fiquei assustado, começou a funcionar ano novo, né? Eu não tinha certeza do que estava acontecendo no quarto. Sim, mas não pensou em avisar ninguém, recepção? Um tempo depois da visita. Tempo depois, né? Sabe quanto dizer quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutos depois. 20 minutos, bastante tempo, né? Quando a polícia chegou, chamou a polícia? Chamando. Você estava presente no local? Estava. O senhor percebeu se Clara tinha alguma alternativa naquele momento? Não. O senhor não Estava toda machucada, ela estava. Nenhuma alternativa, né? Nem mesmo sair, pedir ajuda, algo do tipo? Certo. Uma boa tarde ao Meritíssimo, aos meus colegas da promotoria e ao júri. Como foi dito aqui pelo meu colega Luan, né, está apresentando aqui os fatos sobre a minha cliente como um homicídio qualificado, sem, de acordo com ele, algo premeditado, que a minha cliente teve a intenção de matar o Sr. Clóvis. Ele citou que ela bateu repetidas vezes na cabeça dele, como está aí no laudo. Continuando, emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio indioso ou cruel que possa estar em perigo comum, o que não foi o caso também. Dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, ou para assegurar a execução e ocultação de impunidade de outro crime. Então, o que a minha cliente fez não se identifica como um homicídio culposo, que é o que o senhor Luan está falando. Proteste negado, doutor. Prossiga, doutor. Continuando, a promotoria, né, está apresentando aqui vários fatos, contando sobre várias coisas, mas a gente ainda tem que lembrar e chamar a atenção de que, além do fato da minha cliente ser uma ré primária, ou seja, ela nunca teve uma passagem pela polícia, ela já está presa há 1 ano e 7 meses, desde o ocorrido. Então ela já está cumprindo parte da pena dela. Homicídio qualificado, mas sim se qualifica assim porque a descrição de Clara utilizando um abajur para abater repetidamente na cabeça de Clóvis até matá-lo pode ser enquadrado como homicídio qualificado devido à crueldade, como diz aqui no artigo que ela mesma leu. Se o crime é praticado com emprego de tortura, outro meio insidioso ou cruel, assim como eu disse, ela usou o abajur para bater repetidamente na cabeça de Clóvis, ou seja, crueldade, né? Devido à crueldade de premeditação. Premeditação não é o quê? Não que ela foi pensando a motel e já matar o Clóvis, mas no momento que ele estava dormindo, né, ela estava assim, ela olhou para o abajur e pensou, vou pegar esse abajur e vou matar ele. Logo, é uma ação refletida. Ela pensou, ela teve raciocínio e tomou sim uma ação premeditada para matar Clóvis. Passaremos a ouvir o depoimento da ré. Senhora Clara, o que a senhora tem a dizer em sua defesa? Em
fez uma proposta, uma noite em troca do tratamento do câncer do meu irmão, mais novo. Eu fiquei com medo, não era isso que eu queria, mas não parecia ter outra opção. Meu irmão estava mal e o remédio já tinha acabado. Eu não tinha condições de comprar. Depois dele insistir, eu aceitei. E ele marcou um encontro em um motel, no plano. Peguei um ônibus e fui ao motel. Depois subimos para o quarto e ele me beijou e me deitou na cama. Percebi que não queria aquilo. Minhas ações não pareciam estar certas. Eu era virgem, eu não queria fazer aquilo, naquelas circunstâncias. Falei pra ele que eu não queria, pedi desculpas e ele ficou irado. Me segurou e disse que eu tinha prometido. Tentei me soltar e ele me bateu no rosto. Depois disso, ele arrancou minhas roupas e me estrupou brutalmente. Foi cruel, rasgou minhas roupas e puxou meu cabelo. Me enforcou, eu pedi ajuda, mas ninguém ouviu. Quando ele acabou, caiu pro lado, estava num estado de sono. E a realidade. Levantei e tentei sair, mas a porta estava trancada. Precisava da chave para sair e não estava por perto, nem no chão ou nas roupas dele. Na mesa de cabeceira procurei, mas não achei. Percebi então que estava embaixo do travesseiro dele e fiquei com medo de pegar ele e ele me estrupar de novo. Vi o abajur, pensei em bater na cabeça dele para ele desmaiar e eu consegui pegar a chave e fugir. Bati a primeira vez e ele despertou. Parecia desnorteado, fiquei com medo e bati novamente. Uma, 2 ou 3 vezes. Parei quando vi que ele não se mexia e que tinha sangue. Depois disso, me afastei e parei quando vi que ele não se... Me afastei e pensei em como eu ia embora e deixar ele lá. Daquele jeito, entrei em pânico e fiquei sentada no chão até a polícia chegar. Eu vi o telefone, mas eu estava com medo de pegar e ligar e ele acordar e me estrupar de novo. Eu estava em choque e eu não queria ter passado por aquilo. E foi muito difícil para mim. Citou o artigo 121 que ele citou, eu rebati, vou rebater novamente. O artigo tem uma citação que diz: redução de pena por violenta moção. O artigo 121, inciso 1 do Código Penal prevê a redução de pena para homicídios cometidos sob o domínio de violenta moção logo após injusta provocação da vítima. Ou seja, a minha vítima foi colocada sobre a minha cliente foi colocada sobre um momento de grave tensão, após ter sido estuprada, estava sofrendo perigo iminente, ela estava em estado de necessidade, ela foi e agiu. Então, eu gostaria também de chamar a atenção de novo dos senhores júris para o fato de que a minha cliente é uma ré primária que já está presa há 1 ano e 7 meses. Então, durante esse período que ela está presa, ela não apenas está enfrentando o fato de ela ser uma jovem que acabou de descobrir, né, que o irmão dela está em tratamento de câncer, está perdendo o tratamento do irmão dela, o estado de saúde do irmão dela, sofrendo as brutalidades da cadeia, também está perdendo a vida da avó dela, que já é uma senhora, né? Então, eu peço ao tribunal que não leve apenas em conta os eventos que trouxeram a gente até aqui, mas também os atenuantes, o que fez a gente estar aqui de fato. Especialmente nos artigos que são relacionados à coação moral irresistível, estado de necessidade e a legítima defesa, conforme expressa os artigos 22, 24 e 25, respectivamente. Então, primeiro, eu acho que eu vou destacar que no artigo 22 do Código Penal é estabelecido que é isento da pena o agente que, por coação moral irresistível ou em estrito caso de obediência à ordem, manifestante legal de superior hierárquico pratica o fato. Ou seja, a minha cliente foi colocada sob um estado de coação moral. Uma pessoa chegou e ofereceu para ela algo que ela precisava. Olha, você quer salvar a vida do seu irmão? Então você vai ter uma noite de sexo comigo. A minha cliente estava em um estado de profundo desespero, sem saber como ela ia custear o tratamento do irmão dela, uma pessoa pela qual ela é responsável desde a morte dos pais dela, então ela obviamente aceitou. Além disso, o artigo 24 do Código Penal estabelece que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou depois que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direto próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Clara agiu em estado de necessidade ao tentar proteger a integridade física e moral de seu irmão, bem como a sua própria integridade. A advogada defesa disse que a ré agiu em estado de necessidade, né, conforme está escrito no artigo 24 do Código Penal. Né? O estado de necessidade não se aplica nesse momento, porque para argumentar que o estado de necessidade se aplica, só pode ser argumentado quando não há outra saída possível, né, e viável. E a ameaça é imediata, né, o que não era o caso, porque, segundo a própria testemunha, o Cláudio estava dormindo, né. E, claro, também tinha outras opções, como fugir ou chamar a polícia.
ela disse que o Clóvis coagiu ela a aceitar. Sendo que não, ele fez uma proposta e ela sim pensou e aceitou, né? Então não foi coerção, ele fez uma proposta, então ela tinha o direito, ele não obrigou ela no momento da academia, quando ele fez a proposta, a aceitar a proposta dele, né? Ele ofertou e ela aceitou. Então não se enquadra em estado de coesão. Defensores aqui presentes, chegando às considerações finais desse julgamento. Gostaria, nesse momento, de convocar mais uma vez o que a defesa tem, nesse momento, a dizer ao júri aqui presente. Concluindo aqui, o artigo 25 do Código Penal dispõe que entende-se de legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, um estupro, atual ou iminente, agiu em legítima defesa ao tentar se afastar da situação de violência sexual imposta por Clóvis e ao utilizar um meio proporcional para proteger-se da violência. Além de se enquadrar no próprio artigo, ela também se enquadra no inciso 1, que diz legítima defesa putativa. Se a pessoa acreditou sinceramente que estava em estado de perigo iminente no futuro, mesmo que não estivesse, pode alegar legítima defesa putativa. Isso ocorre quando há uma percepção errônea, mas razoável, de que há uma ameaça. Como a minha cliente não poderia se sentir ameaçada após ser estuprada? Como alguém queria que ela pegasse o telefone e ligasse? Como é que alguém, como vocês querem exigir e punir a minha cliente por agir na legítima defesa da honra dela, das virtudes dela? Ela disse não, foi estuprada e agiu em sua própria defesa. Ela deveria o quê? Ficar lá e esperar para ser estuprada novamente pela vítima da promotoria? Muito bem. Protesto. Clara estava presa há um ano e 6 meses, né? Lembrando que é prisão preventiva e conforme está escrito na Constituição dos Direitos Humanos, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante, né? Ou seja, mesmo sendo uma prisão preventiva, isso não significa nada porque ela está sob o tratamento da lei. Queremos aqui, né, apontar algumas inconsistências no caso da palavra da Clara, né? Sim. Coloquei aqui no laudo da perícia. Vou chegar aqui ao júri. A perícia do crime, claro, caso do Clara de Cobras, né? A ré disse que bateu algumas vezes na cabeça dele, né? Sendo que não conta aqui na perícia do corpo de Clóvis, né? A conclusão foi que o ataque foi realizado com extrema violência, indicando com a intenção clara de matar. Ou seja, ela não queria desacordá-la, ela bateu realmente para matar, conforme está escrito na perícia. Clóvis teve fraturas cranianas, indicando uma fratura de parte do crânio, né, incluindo frontal, parietal e occipital. Hemorragia cerebral, externa hemorragia intracraniana devido aos golpes, levando à morte quase instantânea. Né? Ou seja, ela não bateu e ele foi desacordado, porque aqui no laudo diz que a morte foi quase instantânea. Contraditório da ré, né? E aos danos cerebral, né? Destruição significativa do tecido cerebral, indicando a gravidade e força dos golpes. Ou seja, ela não apenas queria bater para desacordar na força, ela realmente teve intenção de matar, tanto que teve danos significativos no tecido cerebral, né? Aqui nos comentários adicionais do próprio laudo diz assim: a natureza dos experimentos e a condição do quarto sugere um ato de violência extrema e deliberada, né? A exposição da massa cefálica é indicativa de que os golpes repetidos e extremamente violentos, que vão além de uma simples defesa ou reação impossível. Eu gostaria de afirmar que a minha cliente disse no depoimento que ela fez ao meritíssimo que o seu cliente estava em estado de torpor após o abuso sexual. Então ele não estava dormindo, ele estava acordado. Mas não é do laudo. Consta no laudo, consta no depoimento da cliente, tá? Ela falou. Consta no depoimento da minha cliente. Laudo. A palavra da minha cliente vale mais que o seu laudo? O laudo da perícia. O laudo da minha perícia diz que o seu cliente estava desacordado. Eu não vou na fala dela do que na perícia. Mas eu tenho que fundamentar minha defesa na palavra da minha cliente. Ordem. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Doutor, interrompe a testemunha. Qual é a sua relação com a Clara? Eu sou uma das amigas mais próximas dela. A gente se conheceu na academia. Você conhecia a vítima? Se sim, como há quanto tempo? A gente se conheceu na academia e a gente se aproximou desde então. Você já presenciou a vítima perseguindo ou assediando a Clara? Pode descrever essas duas ocasiões? Não, ele apenas observava.
A vítima já fez perguntas sobre a Clara para você? Já. Se sim, qual esse tipo de pergunta? Já por diversas vezes. Ele já questionou sobre a vida pessoal da Clara, mas ele perguntou sobre a família dela, sobre a faculdade, sobre a vida amorosa, se ela tinha namorado, se saía bastante. Como a Clara estava emocionalmente nos dias anteriores do acidente? Ela estava bem abalada, seu irmão estava em agonia e sofrimento sem o tratamento pela disciplina. Como a Clara que cuida dele, e mora com a avó já idosa, ela sabia que teria que dar um jeito de pagar o tratamento do seu irmão. Você acredita que a reação da Clara foi de autodefesa? Acha que a Clara poderia ser capaz de matar propositalmente o citado em questão? Eu acredito que essa é a última defesa. A Clara nunca faria isso. O motorista era qualquer. Clara mencionou para vocês sobre a proposta de Clóvis ser aceitado? Não? Vocês conversaram sobre outras maneiras de conseguir o dinheiro para o remédio de Clara? Arrumar outro emprego, ou eu mesmo ajudar. E como você descreveria o estado emocional de Clara depois do incidente? Eu não tive contato com ela antes. Na sua opinião, Clara tinha consciência de outras formas de sair daquela situação após o ato de Clóvis? Eu não estava no local para saber. Última palavra, senhores. Doutora Catarina. Primeiramente, agradeço a atenção de todos os presentes e confio na sabedoria deste júri para fazer justiça neste caso. A causa de Clara foi motivada por circunstâncias excepcionais em conformidade com os princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico. A absolvição de Clara é não apenas justa, mas também é necessária para garantir a aplicação da lei de forma justa e equitativa. Maria Eduarda Mendonça, que disse que o artigo 25 do Código Penal diz que Clara estava enquadrada na legítima defesa. O artigo diz o seguinte: define-se que, em legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injustiça e a agressão, atual ou iminente, segundo a lista, o direito à ordem seu e de outro. Né? Mas é importante destacar aqui, para ser considerada legítima defesa, a reação deve ser proporcional à agressão. No caso de Clara, o uso extremo da violência contra Clóvis enquanto ele dormia pode ser considerado desproporcional, porque você destruiu o cano, como está escrito no artigo 65 do Código Penal. Mas o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como emoção violenta ou realmente valor, pode ser a defesa. A emoção violenta pode atenuar a culpa. A reação de Clara foi excessivamente violenta e indicava uma premeditação. Ela não apenas se defendeu, mas infligiu múltiplos golpes letais ao corpo. Senhores, nós cancelamos momentaneamente essa sessão, a fim de que o júri aqui presente traga o veredito. Convocando aqui, senhor representante do júri, o senhor Miguel. Vossa Excelência, senhores promotores e advogados de defesa. Foi decidido que a senhora Clara é culpada. Declaramos que a ré pague mais de 5 anos de prisão semiaberto, devido ao seu bem histórico de vida. O julgamento está encerrado.